Salve, salve, gente linda! Como é que tá você? Tá tudo bem contigo? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Falando Sério podcast, conhecendo pessoas, suas histórias, seus envolvimentos e compartilhando conteúdo de valor. Para mim, é claro que eu tô aqui na frente do meu convidado, da minha convidada sempre. E para você, que é inscrito, que comenta, que compartilha, se não fez isso, vai lá, faz agora. Já deixa aí o teu comentário, já deixa o like e participa com a gente, porque hoje vai agregar muito valor para sua vida, porque hoje estou com uma mulher aqui que é guerreira, viu? É uma carioca guerreira, mulher que já foi proprietária de loja no Brasil, a gente vai falar sobre isso. Ela veio aqui para Portugal para trabalhar aí no mundo da beleza, moda e tudo mais, e hoje é mulher diretora de uma grande marca aqui em Portugal e vai compartilhar com a gente. Eu quero já apresentar ela para você, já jogar na tela aqui e dar boas-vindas para Ângela Diniz. Como é que você está? Prazer. É um prazer Satisfação enorme estar conhecê-lo, aqui. Olha, né? o prazer é meu. E Há hoje quanto poder. tempo já? Pois é, a gente falando nas redes sociais, e agora, como se diz o português, calhou que caiu hoje para a gente estar batendo esse Calhou papo de aqui. ser hoje, nesse dia chuvoso, Pois gostoso, é, bom esse para agora é tomar um semana. açaí. É. O bom é que o açaí, né? A gente toma com a mãe. Eu falei dela, uma grande marca aqui em Portugal. Você já tá vendo até o spoiler aqui, viu? Ó, já tá vendo o mexão aí? A gente vai falar dessa grande marca aí, que também é o meu amigo Anderson. Já aproveitar e mandar um abraço para ele, que ele tá devendo de vir aqui. Mas É, você vê primeiro que ele, tá vendo o aí? homem não para, não. Aí ele Homem, fica, ele fica só me colocando. eu falo com ele, ô Anderson, dá pra gente gravar essa semana? Eu tô em Londres. Ô Anderson, semana que vem eu tô indo para os Estados Unidos. Não tô, eu vou passar no Brasil. Eu falei, meu Deus, esse cara anda. Mas é Rapaz, assim, mas você sabia que até a minha agenda agora está confusa, porque sério. quando me ligam eu não consigo marcar, porque no dia tá tudo certo. Não, não vamos viajar, essa semana estamos aqui. Daqui a pouco, Ângela, olha, acabei de comprar aqui uma passagem e a gente vai assim, voltamos daqui a 3 dias. Aí eu tenho que correr, desmarcar tudo, e é mesmo uma loucura. Sempre mudanças. É, mas eu Pois gosto é. também. Então, para que você já fique sabendo, já viu o spoiler aqui da marca e tudo, já apresentei para você aqui a diretora de expansão da Enjoy Joy aqui em Portugal. E acho que não é só Portugal, está expandindo aí pela Europa e tem coisas mais, mas ela vai falar muito disso aqui no nosso podcast, nosso episódio de hoje. Mas, claro, quando eu falo aqui no início do programa que é para a gente falar de pessoas e suas histórias, né? Ela tem muita história para contar, porque antes de chegar aqui, ela passou por muitos processos, né? E É você verdade. é carioca da gema? Você nasceu mesmo lá na capital do Rio de Janeiro ou você é de que parte do Rio? Eu sou da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. É, Estive lá em 2015. eu sou de Duque de Caxias. Olha, lá de Duque de Caxias. Lá ferve lá, né? É. Muita festa. Caxias é o melhor lugar do mundo, rapaz. Sério? Aquilo lá tem ônibus até para Disney. Só falta para Disney, que de resto aquilo ali tem ônibus para todo quanto é lado. Pois é, brasileiro. Eu falo, né? Eu sou da Bahia e eu vejo pouco baiano aqui. Já Aham. carioca já tem mais. Agora mineiro aqui, que tem de mineiro aqui, Não, parece que tem mais mineiro do que português. Eu nunca vi tanto mineiro aí, ó. tem muito Amiga, tem uma mineiro, amiga aqui que é mineira aqui, tem muito tá vendo? mineiro, tem muito Mas tem muito mineiro. carioca. Mas eu creio que não tem tanto carioca e tanto baiano, por quê? O clima, o sol é maravilhoso, as praias, É, as pessoas, é sempre energia, é sempre festa, né? os cariocas estão todos ali na Baía de Cascais. É, os cariocas que vêm para aqui vai para Cascais. Os cariocas vão tudo para Cascais. Olha aí. Então, como é que você tá? Tá tudo bem contigo, né? Tá tudo bem, graças a Você tem quanto tempo que Deus. chegou aqui em Portugal? Vai fazer 8 anos em 8 fevereiro. anos. E o que é que te trouxe aqui em Portugal? Começar a tua entrada aqui na Europa. Rapaz, olha, a princípio foi a facilidade do idioma, né? Eu achava que, como eu já ia migrar com os filhos, e os filhos já estavam já ali na fase já da pré-adolescência e tal, eu falei, para onde é que eu vou? Eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer, Sempre queria carimbar o passaporte e é, mudar do Brasil. e sair do Brasil. Queria mesmo Mas você já tinha empreender. viajado antes? Já tinha vindo aqui como turista, feito uma trip aí, não? Então, na verdade, em 2016 eu passei por Portugal, fiquei aqui 5 dias e depois fui para a Ásia. Ah, olha aí. Aí fiquei encantada, né, com as possibilidades. Quando chegou na hora de optar por um país, eu tinha os Estados Unidos, eu tinha a Espanha e tinha Portugal. Só que eu pensava assim, eu vou para os Estados Unidos, a dificuldade que estava do brasileiro entrar nos Estados Unidos
E eu ficava sempre com muito medo, porque eu tenho os meus pais, sou muito agarrada à família, no sentido, né, de querer ver sempre, de ter a minha mãe perto dos meus filhos. Então eu falei assim: eu vou procurar um país que seja mais fácil para a gente ter esse encontro, né. Aham. Então risquei os Estados Unidos. E aí quando eu conheci Portugal, eu falei: "Não sei se é bem isso aqui, não sei se é, não sei se é, eu acho que eu vou ter que vir uma segunda vez". Aí quando vim a segunda vez, já olhei e falei assim: "Não, é aqui mesmo". E aí trouxe a minha família que se adaptou super aqui, as crianças gostam de estar aqui e eu me sinto mesmo no quintal de casa. Hum. Enquanto tu tá falando aqui, eu tô comendo aqui o açaí da Enjoy Joy. É isso aí. Coisa boa, viu. Mas no caso, então, você veio aqui antes para conhecer a terra, né, É, e e assim, depois veio já com a eu família. dei uma passada por aqui, Você passou até quando para estava indo ver. pra Ásia. Você foi para que lugar da Ásia? Eu fui em Singapura e fui na Singapura. China. Singapura, para quem não conhece, é a Dubai da Ásia, viu. Singapura, onde os empreendedores do mundo inteiro, né, investem ali. Eu tive em Uhum. Bali, que ficava perto de Singapura, morei no Timor. E no dia que eu Hum. estava para ir lá em Singapura, eu tinha um compromisso no final de semana e acabei não podendo ir, mas eu fiquei com muita vontade. Espero Ah. que eu volte lá ainda. Bali tá ali na minha agenda, já 2 meses já que eu tô adiando Bali, Ah, para Bali, quem Bali, gosta Bali. de beleza natural, que as ilhas lá Uhum, são milhares e milhares de ilhas, né, uhum. a Indonésia é um lugar excelente. E Bali, então, É, e o consumo de açaí lá em Bali tá crescendo muito. eu creio que sim, porque lá é quente, lá é a terra dos turistas, o turista quer dizer surfista. É. Muitos surfistas, brasileiros que vão para Bali. Inclusive tem um brasileiro que morreu lá, né, porque tentou entrar com drogas lá em Ah, eu prancha, lembro dessa lembra? história, lembro, Que era lembro, o lembro. governo Dilma tentou intervir e tudo, mas não Intervir, conseguiu, porque é o seguinte, entrou droga lá, na Indonésia, eles nem divulga, é isso aí. já tchau. E tá certo, né, eles já dizem quais são as regras. Pois é, O grande problema é esse, né, muitas vezes as pessoas já sabem quais são as e não regras. respeita. E estão sempre acostumado com: "Eu vou dar um jeitinho", a gente dá Pois é. um jeitinho, e O esse jeitinho jeitinho brasileiro não o jeitinho brasileiro não funciona em todos os lugares, viu. exatamente, exatamente. Às vezes funciona aqui. É isso que eu ia te falar, né, se a gente tá falando sobre regras, sobre migração e tudo, você teve dificuldades aqui nesse período de 8 anos, em termos de mudança cultural, como que foi para você? Então, eu já saí do Brasil com tudo documentado. Aham, Eu não vim como turista e cheguei aqui, decidi ficar e fui ficando, não. Eu tinha vindo aqui, passei 5 dias, no quarto dia que eu estava aqui, eu conheci um escritório de advocacia que cuidava dessa parte de imigração. aham. Então procurei eles, na altura eu tinha empresa de extensões de cabelo, né, e Isso, essa empresa que você tinha de hum, extensão de cabelo era lá no Brasil era lá no ou Brasil. mas você trouxe para aqui essa ideia? Exatamente. Aí a ideia era vir com a empresa para cá, Hã. mas ainda tinha ótica lá, né, então as coisas não estavam caminhando muito bem e eu falei assim: "Ah, então pronto", já queria mesmo sair do Rio por conta da violência. E essa empresa tratou de toda a documentação para mim, então, assim, foi mais fácil. Às vezes as pessoas me perguntam: "Ângela, como é que eu faço para tirar a segurança social? Como é que eu faço para tirar assim?" Eu falo: "Gente, eu não sei". Procura uma assessoria aí. Procura uma assessoria, é o que eu sempre digo, é o melhor que se tem a fazer, porque de fato é o que vai te dar um suporte e vai aliviar esse peso, porque a gente sabe que a burocracia aqui complica muito, né. Tem Inclusive quem estiver precisando agora, já que falou disso, fala comigo aqui que eu te indico aí a doutora Aline Moraes, tá bom? olha! A Ah. doutora a doutora Aline Moraes, que é a minha esposa, que trabalha nessa Uhum. área de direito migratório aqui. Ah, boa. É muito muito legal e tem atendido e ajudado muita gente, né, porque mesmo por ser a mesma língua, um país parceiro do Brasil e tudo, só que Uhum. tem as suas regras, né, e as regras têm que ser cumpridas. E Exatamente. está mudando, a cada dia está mudando, teve dificuldades e tudo, mas o Brasil com Portugal sempre teve essa reciprocidade, e eu creio que é necessário tanto para Portugal, quanto para os brasileiros que pensam em migrar. É. Eu vim diferente de você, eu É? vim sem documentos, eu vim como turista, Hã. comprei passagem para 41 dias, mas eu vim no pensamento de ficar ou não. Uhum. Mas quando eu cheguei aqui no segundo dia, eu falei: "Aqui é minha casa, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou ver a minha filha crescer, é aqui que eu vou criar raízes". E eu nesses 2 anos
para mim tem sido uma escolha maravilhosa. É, Eu eu gostei sinto, muito eu disso. sinto exatamente isso, né? As pessoas, quando estão aqui, elas falam, ai, não sente saudade, né? Do Rio, do calor e de estar com, né, mais perto da família, dos amigos. Rapaz, eu vou te dizer, todas as vezes que eu vou ao Rio, eu vejo os meus pais, vou lá em Minas, porque a minha família também é de Minas, É? tem um Olha aí, pezinho tem lá, raiz mineira? tem um pezinho lá. E aí vejo a minha avó, vejo a família e já quero voltar correndo, sabe? Eu sinto que aqui é onde eu me encontrei também, sabe? O silêncio à noite, a tranquilidade de poder falar o telemóvel dentro do carro, parada na porta de casa. É bom Isso, demais. isso já não tinha mais no Rio de É Janeiro. verdadeiramente uma sensação de liberdade, né. Eu me sinto Exatamente. aqui no Brasil, às vezes, pela Isso. questão da fala, né, que é o mesmo Uhum, idioma, uhum. apesar que tem uns portugueses que a gente não entende direito quando ele fala, No mas a gente início. pede para repetir, a gente entende. Rapaz, eu vou contar então agora. Olha, essa dica é muito boa para quem está chegando. Quando eu cheguei aqui, eu tinha muita dificuldade de entender as pessoas falando no telefone. E eu tinha acabado de gravar um comercial das extensões do cabelo e o meu telefone não parava de tocar. Então as pessoas me ligavam e elas começavam a falar e me dar o endereço para eu ir levar o cabelo e eu não sabia. Então criei uma tática que era toda vez que alguém me ligava, eu falava: Olha, eu estou dirigindo, você pode mandar por mensagem o endereço? Eu podia estar em casa, sentada no sofá, na cozinha, eu estava sempre dirigindo para todo mundo que me Essa ligava. tática é infalível. Eu trabalhei numa empresa aqui de ambulância que o coordenador ligava para mim, aí eu falava: "Ó, eu estou conduzindo, não posso atender, manda por mensagem", que aqui eles usam aqui, né, o É SMS o SMS. ainda, aí Ah, pronto, é. aí era melhor. É, e ainda Olha que tem essa interessante. questão. Aqui, quando chegar aqui, vocês vão ter que se habituar a voltar a usar o Pois SMS. é, aqui não é muito WhatsApp não, É, aqui ainda é o SMS. mas eu ainda tenho às vezes dificuldade de falar no telefone com o português ainda, tem algo se fala ainda com o pessoal do norte, então é mais difícil É ainda, mais né, é difícil, bem é. complicado. É. Mas tá tranquilo. E como eu estava falando antes, eu me sinto aqui como se eu estivesse, lá no sul do Brasil, Uhum. né, em termos de segurança. Sim. Né, porque lá no sul eu fui para Gramado, tive por lá por algumas cidades ali da região do sul e eu achei bem tranquilo, bem seguro. Então até antes de vir para aqui, para Portugal, eu pensei de migrar, de sair do Uhum. Nordeste e morar no sul. Mas quando eu cheguei aqui eu me encantei, então, é o clima, a comida, apesar A que tem as comida. comidas aqui, a culinária portuguesa, né, Uhum. mas claro que aqui a comida brasileira tem em todo lugar aqui. Todo Todo lugar lugar, você vai né? achar arroz, feijão, É verdade, carne, é verdade. ovos. E você sabe que eu fui um pouco parecida com você. Antes de sair do Brasil, eu queria migrar apenas do Rio. Aham, E aí eu pensei em ir para Minas. Eu gosto, assim, porque eu gosto de estar na grande cidade para fazer os negócios, para o trabalho, para o comércio. Eu sei que é melhor, verdade. porém eu gosto de voltar para casa e ter aquela sensação de que eu estou assim na fazenda, na casa da minha avó, Na sabe? tranquilidade. Na tranquilidade. E eu, em algum momento ali, eu cheguei a pensar em migrar do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Não aconteceu naquela altura. Mas pronto, olha, hoje é como eu me sinto aqui. Principalmente quando eu cheguei aqui, eu morei em Loures. Então eu morei numa parte onde era muito sossegada, sabe? Então eu acordava de manhã, a vista da minha janela era assim para um pasto de ovelhas, Fica parecendo que é sabe? um sítio lá no Brasil, né. Sítio aqui é um local. Exatamente. Dizer aqui: É, "Não, bota aqui nesse sítio aqui, bota nesse sítio aqui". Sítio lá pra gente lá no interior é tipo uma mini é uma fazendazinha, da fazenda, tranquilidade, que exato. tem plantações, tem frutas, tem tudo, né. É Então isso. aqui em Loures realmente ali tem lugares ali que é bem tranquilo, tem até, É. tem vinhas ali e tudo, né. Uhum, uhum. Olha, Sensacional, foi um lugar que eu gostei muito de morar. Só saí imagino. mesmo dali porque a senhoria ia vender o apartamento na altura, mas foi um dos lugares em que eu gostei muito de ter vivido. Vamos falar aqui um pouco mais aqui da Ângela, empreendedora, lá no Brasil ainda. Você falou que teve uma ótica. Me conta aí, Rapaz, você é. antes de ter a tua loja, você Hum. chegou a trabalhar para alguém? Trabalhava em que antes da ótica? Depois a gente vai para a parte de empreender aí, Então, ou vocês não? estão com tempo, né? Temos tempo, aqui é tranquilo. Vocês estão com tempo. Então é assim,
Desde pequena eu sempre vi a minha mãe sempre foi muito empreendedora, minha mãe sempre trabalhou na parte das vendas. Então eu via ela sempre muito agitada, correndo daqui, correndo dali, chegando em casa contando as histórias, como ela tinha fechado um negócio, como ela tinha vendido, e eu gostava daquela sensação, sabe, que ela passava. Apesar de ter sido criada muito sozinha, porque meu pai foi carreteiro a vida inteira e a minha Distante. mãe exato. E a minha mãe sempre empreendendo, saindo para vender, para fazer os negócios dela. Então, eu me sentia muito sozinha. Então, quando eu comecei a crescer, eu já fui logo para esse ramo, sabe? Eu já queria logo vender, eu procurava alguma coisa para eu fazer, eu queria fazer miçangas para vender para as amigas da minha Já mãe. despertou em você, então, esse universo do comércio, de Já, já, negociar. já desde novinha. Aí, assim que eu pude sair para trabalhar, meu pai era contra, porque meu pai falou: "O dia que essa menina começar a trabalhar, ela não vai parar. A gente vai perder o controle dela, a gente vai perder o controle dela". E minha mãe falava: "Deixa que ela quer trabalhar, então deixa ela trabalhar". E aí eu comecei a trabalhar, rapaz, e eu estava trabalhando como demonstradora de produtos numa farmácia lá no Rio, e um dia eu vi um anúncio que estavam precisando para trabalhar em ótica. Hum. E aí eu passei, eu falei: "Olha, vocês estão precisando de vendedora?" Aí ele falou assim: "Estamos, mas assim, você tem que ter experiência nas vendas, você tem?" E eu pensei comigo: "Ah, vender é tudo igual". Falei: "Tenho". Você tinha tua mãe, que é a É, eu grande falei professora em eu casa. falei: "Eu sou boa, eu falo bem, eu converso, eu convenço as pessoas a levarem os produtos que eu quero na farmácia. Vender óculos deve ser igual?" É igual. E aí eu falei assim: "Não, eu tenho experiência com venda". O rapaz falou: "Ah, então você começa aqui na semana que vem". Aí comecei a trabalhar, trabalhei durante muitos anos, gostei do ramo, mas pronto, o comércio também, a gente sabe que é sacrifício, É, né. tem período que é difícil. Tem um período que é difícil, ia trabalhar os sábados, ia trabalhar os domingos. Um dia eu estava em pé ali atendendo, eu falei: "Não quero mais trabalhar com ótica não, agora eu quero trabalhar no banco, de segunda a Saiu sexta". da ótica para o banco. É, aí eu Mas falei aí como eu que veio essa comecei ideia? Você aí tinha alguma amiga que trabalhava no eu não banco, alguém conhecia que ninguém, mudou assim do ninguém. nada? Um dia uma gerente chegou na ótica para pegar uma assinatura do meu patrão. E aí na hora que ela estava indo embora eu falei: "Olha, como é que eu faço para trabalhar no banco?" Aí ela falou: "Olha, você tem que ser formada ou em administração ou em matemática, tal, mas há algumas formas de você trabalhar para o banco sem ser funcionária do banco". Falei: "Ah, tá bem, então me dá aí o site onde que eu posso enviar um currículo". Aí ela me deu o endereço, eu falei: "Eu não vou enviar não, eu vou levar lá o currículo". Ó, Rapaz, estava subindo as escadas, quando eu chego no escritório, um rapaz olhou para mim e falou assim: "Veio para a entrevista do banco?" Eu falei: "Vim". Com o meu currículo aqui na mão, já botei aqui de braços, fiquei caladinha, né. Falei: "Vou lá". Quando cheguei lá, tinha umas 20 pessoas para fazer a entrevista, e o rapaz falava assim: "Ó, vocês se apresentam, diga o nome de vocês e quem foi que ligou para vocês". E aí todo mundo levantava: "Meu nome é fulano, quem me ligou foi fulano, tal". E eu falei: "Oh, meu Deus". Aí eu não posso mentir, né. Como é que eu vou dizer que quem me ligou? Ninguém me ligou. Quando chegou na minha vez, eu falei: "Meu nome é Ângela Diniz". Aí o rapaz falou: "Ah, esse nome eu lembro. Esse nome eu o lembro". cara que fazia ligação, Quando esse ele falou: nome "Esse nome eu lembro", eu fiquei já e calada, já não agora? falei nada. Quem disse foi ele. Quem disse foi ele. Eu falei: "Senhor, tá de prova que eu não falei absolutamente nada". E aí das 20 ficaram 3, uma formada em economia, a outra já tinha trabalhado não sei quanto tempo num banco, e eu falei: "Senhor, foi o senhor que me colocou aqui, eu não vou sair daqui, é Até então você se oportunidade de sentia ouro". lá a garota da ótica, A então? garota da Era o teu não, sentimento, não? não, não, Não? eu já fui para lá Ah, foi já com preparada. consentimento, não, Ah, porque então aí falando tá psicologicamente, você já foi na posição de não. exatamente, o segredo tá aí, É, você tem que tomar posse daquilo que você quer, e eu sempre fui muito assim. olha aí, pegou aí, É. como diz o papo, pegou esse código aí? Você tem que vestir aquilo que você quer e falar assim: "Eu não sou da ótica, eu sou a futura bancária". Olha E aí, era assim que eu ia. E fui na reunião das 3, olha, eu passei. que legal. Rapaz, entrei para o banco, não era funcionária, era terceirizada, e eu falei: "Eu só quero uma oportunidade para servir cafezinho dentro do banco. Quando eu estiver lá dentro, todo mundo vai me conhecer". E aí
E foi mais ou menos Na assim. verdade, você queria, né, a porta de entrada e lá as Exatamente, oportunidades eu vou fazer acontecer. Tem gente exatamente. que fica, né, esperando: "Ah, que eu não tenho oportunidade, eu não tive oportunidade". Você criou oportunidades, É, você isso se aí, colocou à disposição para as oportunidades, porque as oportunidades, exatamente. né, claro, tem situações que acontecem. Tem um amigo meu que fala assim, que diz que a oportunidade, ela é careca. Quando passa, não tenta puxar o cabelo não, que ela vai embora. Você tem que se É. jogar em cima, você tem que se apresentar, você tem que estar ali na frente, né, para as oportunidades. É, eu digo muito isso, sabe. Eu sempre tive muita coragem, e eu sabia que eu não vinha de uma família rica, eu não tinha os contatos nos lugares aonde eu queria chegar, Aham. então eu é que tinha que criar as minhas oportunidades. E eu criei muito bem as minhas oportunidades, sabe. E eu tenho muito orgulho disso, e eu falo com propriedade, porque eu sei o quanto eu fui criando oportunidades na minha vida. Às vezes as pessoas falam assim: "A Ângela tem muita sorte". Ah, essa palavra, né, a Ângela tem muita sorte. Eu falo: "Não, todas as vezes que a sorte me encontrou, ela me encontrou trabalhando muito", Por porque isso eu que às sempre vezes, trabalhei né, muito. às vezes sempre eu estou publicando algumas coisas, trabalhando, pesquisando à madrugada, falo: "Estou aqui construindo a minha sorte". É mais ou menos isso. Rapaz, eu sei que quando eu entrei no banco, o meu horário era de 9 às 6. Só que os gerentes do banco, entenda bem, os gerentes, não eram os funcionários. Os Gerente, funcionários chegavam às 10, às 9h30, mas os gerentes do banco chegavam às 8. Então 7h55 eu estava lá na porta. primeiro que ele. E Olha, detalhe, eu sempre me vestia igual aos gerentes, igual. As pessoas que chegavam e entravam dentro da agência, eu não sabia se eu era gerente, se eu era do caixa, se eu era estagiária, porque eu estava sempre vestida como gerente. Eu tomei posse mesmo daquele cargo, e eu sempre falava: "Um dia eu vou sentar naquela mesa ali, um dia eu vou sentar naquela mesa ali". E aí eu sempre ia procurando entender qual era a função do gerente dentro da agência. Então eu procurava saber qual era a necessidade da agência naquele dia, se era vender um seguro, se era vender um crédito imobiliário, qual era a necessidade da agência naquele dia. Então, o que que eu fiz? Eu, assim, fui criando o vínculo e todas as vezes que alguém chegava lá para pegar um empréstimo comigo, eu vendia um empréstimo, um seguro, uma capitalização, indicava um fundo de investimento, sempre fazia algo mais. Isso também é um segredo, né? Se você quer se diferenciar, se você quer se destacar, não faz o que precisa ser feito. Faz o mais, porque é faz o além. mais que vai te diferenciar de todos os outros. Entende? Isso é forte. Isso é É. até bíblico, né. Diz que aquele que faz apenas aquilo que foi alguém te designou a Te fazer, que designou. você é inútil e infiel, É verdade, né. é Então, verdade. sempre que você tem a oportunidade de fazer algo, dá o seu melhor, faça o melhor. Isso é interessante, e você pegou isso então no pé da Já letra. peguei isso no pé da letra. E aí uma vez, cheguei cedo, como eu falei, né, 7h55, a gerente operacional chegou, abriu a agência, eu entrei, sentei não, entrei, quando eu entro, fui fui colocar as minhas coisas, guardar as minhas coisas no armário, quando eu volto tinha um homem sentado na minha mesa. E aí eu brinquei com ele e falei assim: "Ah, tanta mesa nessa agência, você vai sentar justo na mesa de quem faz mais bagunça?" Ele falou: "Olha, olha, desculpa, desculpa, já estou saindo". Eu falei: "Nada, eu estou brincando, só não se incomoda porque eu vou fazer aqui uma baguncinha". Aí comecei a abrir meus papéis, coloquei lá e comecei a fazer as minhas anotações, e ele falou assim: "Você é gerente o quê?" Aí eu virei e falei assim: "Eu ainda não sou gerente, mas ó, isso aqui fica um segredo entre a gente. Eu trabalho no consignado, eu faço empréstimo, tal, mas ainda não sou gerente". Ele falou: "Ah, não, como é que você faz para vender o empréstimo consignado?". Aí eu fui mostrando para ele, né, que eu tinha aqui todo um script para ligar, para falar, quantas ligações eu fazia, tal. Acabou. Rapaz, passado aí uns 40 minutos, o gerente geral chega da agência, ele quando me olha na mesa com aquele homem, o homem ficou branco. Sentou lá, conversou 10, 15 minutinhos, levantaram os 2 e saíram. Quando não demorou muito, meu telefone tocou da mesa, eu atendi, a gerente operacional falou assim para mim: "Ó, você estava sentada com o superintendente do Rio de Janeiro". Rapaz, Olha, quando ela falou o nome do homem, eu falei: "Eu não acredito". Todo mundo tinha até medo quando ouvia o nome do homem e eu estava lá super descontraída, conversando, brincando. Quando ele saiu de lá, ele falou: "Eu não quero saber de onde ela veio, qual a faculdade,
Eu quero ela contratada amanhã no Banco Santander. E ela não é nem estagiária e nem caixa. Ela vai para a parte da gerência porque essa menina está pronta. Sensacional. E foi assim que eu entrei Olha pro aí. banco. É assim que acontecem as oportunidades, É, né. Mas só que para ela chegar nessa oportunidade, você criou antes, você se claro, expôs a ir lá, a se posicionar como tal, a exatamente. servir como tal, e Exatamente. até a oportunidade de fato chegar. Então, para a oportunidade chegar nas pessoas, não é assim, do nada você está dormindo e, bateu na porta aqui, chegou, não. Ah, Você tem que não, se posicionar. Houve uma criação tua para chegar nessa oportunidade, né. exatamente. Que E sensacional essa história, viu. e aí depois disso, eu tinha que fazer uma prova, porque aí para chegar no cargo que ele, né, queria me Aham. dar, eu tinha que ter um certificado de fundo de investimento, de que estava apta e tudo mais. Rapaz, eu paguei cursinho escondido, trabalhava o dia inteiro, estudava o sábado inteiro, sábado e domingo para fazer a prova, fiz a prova, passei, me certifiquei e pronto. Aí entrei para o banco, e aí já tinha deixado a ótica para trás, mas eu tinha aquele sentimento de que a ótica ainda era um bom empreendimento, Aham. Você ficou né. quanto tempo na ótica? Eu fiquei porque assim, primeiro eu trabalhei como office boy Aham. de uma ótica em 2015 até ai, já não lembro, 2018, são muitos anos, É, para lembrar 2018, esse termo. 2017, mas assim, eu fiquei quase aí uns 8 anos. Aham. Aí depois fui para o banco. Mas aí no banco eu ainda abri uma ótica, trabalhando ainda no banco, abri uma ótica, e aí as coisas vão acontecendo, Olha né, aí, você você vai estava lá como funcionária do banco, mas já começou a investir também, que você viu que tinha resultado lá na ótica, mas você já abriu a tua, já exatamente, não era mais funcionária. já não era mais Trabalhava lá e funcionária, investia na ótica. e investia na ótica. E aí eu estava disposta a sair do banco, mesmo sabendo que era algo que eu gostava de fazer, porque eu gostava muito de ser bancária, eu decidi sair do banco para empreender. Eu falei: "Não, porque assim, eu ganho tudo que eu posso ganhar aqui. Eu ganho as qualificações, as certificações, prêmio de melhor vendedor em seguro, prêmio de melhor vendedor em cartões. Imagina se eu começar a fazer o meu melhor para Para as minhas você. coisas, né?" Então eu fui lá e abri uma ótica. Rapaz, e passou um ano, 2, no terceiro ano as coisas não estavam correndo bem. E eu me lembro e assim, a gente sabe que Deus também faz coisas na nossa vida incrível, e eu sou uma pessoa que tenho muita fé. Mas quando chegou o momento em que a ótica foi um momento no Brasil em que o comércio estava mesmo muito fraco, estava caindo, caindo, caindo. E aí chegou o ponto de a gente precisar fechar a loja. E eu me lembro um dia em que eu estava desarrumando as coisas, estavam colocando as coisas dentro da caixa, e eu comecei a chorar. E aí o meu marido na altura olhou para mim e ele falou: "Tá chorando por quê?" Eu falei: "Porque eu não tô entendendo, eu faço tudo direitinho, eu tô buscando, eu faço o que precisa ser feito, por que que não deu certo?" E aí eu fiz essa pergunta, mas naquele momento eu ouvi o Espírito Santo falando comigo: "Calma que o melhor tá por vir." Olha, que forte isso. Olha, chego me Isso é arrepio. muito forte. Falou: "Calma que o melhor tá por vir." Eu nunca tinha saído do Brasil. E naquela semana, um amigo meu que estava em Singapura ligou para mim e falou assim: "Ângela, eu ouvi da última vez que eu tive aí que você estava comprando uns cabelos, vendendo. Você ainda está nesse negócio?" Eu falei: "Tô." Rapaz, eu comprava era 100 gramas aqui, vendia ali 200. Mas quando ele me perguntou isso, eu falei: "Tô." Ele falou: "Olha, tem um contato muito bom aqui em Singapura que eu quero te apresentar, acho que vocês podem fazer negócio." Em menos de 20 dias que eu tinha fechado a ótica, eu já estava pegando um voo para Singapura e China. Eu saí do Brasil, eu nunca tinha ido nem no Paraguai. Nunca tinha carimbado o passaporte ainda para Não, nada. e carimbei pesado, Já sabe. foi para o outro lado do Já fui mundo. para o outro lado do mundo. Então eu cheguei em casa numa quarta-feira, me lembro não, era uma segunda-feira, me lembro como se fosse hoje. Cheguei em casa e falei: "Quarta-feira eu tô indo pra China." Aí todo mundo: "Hã? Hã?" Eu não tinha nem ido para o Paraguai ainda, já estava indo pra China. Então, e foi assim, aí eu comecei a empreender com a questão dos cabelos, comecei a vender e ficar forte no Brasil, no Rio de Janeiro. Houve uma altura em que vender cabelo estava difícil,
porque não era qualquer um que conseguia chegar com a carga dentro do Brasil, porque no Brasil é muito complicado, Anvisa e É. todas as certificações que a gente sabe, alfândega, mais a Polícia Federal, enfim, aquela toda. As burocracias que quem é brasileiro já sabe como que é, É, né? porque eu digo, eu É. costumo dizer isso também, depois que você empreende no Brasil, você Pronto. empreende em qualquer lugar Qualquer do lugar do mundo, mundo. porque no Brasil as burocracias de documento, de órgãos, de pagar, nossa, é muita coisa, não é fácil. Não é fácil. Aí isso também deu um impulso de eu sair do Brasil, né? Eu falei assim, não, eu não vou ficar aqui perdendo dinheiro, porque às vezes eu queria para É, agilizar uma coisa, né? A gente dá um dinheiro aqui, a gente libera uma carga ali, e eu falei, não, eu não posso ficar refém, porque na hora que der errado, eu vou estar vendida. E eu não quero estar assim. Aí foi quando a minha sócia falou comigo, falou, Ângela, por que que você não vai para Portugal? Aí eu virei e falei assim: "Você acha?" Ela falou assim: "Olha, eu não acho que seja o melhor lugar, mas eu acho que pode ser a porta de entrada". essa tua sócia, ela estava lá no Rio de Janeiro, no Não, ela Brasil? estava em Não, estava em Singapura. Singapura. Ela estava em Singapura. E ó, isso é outra parte interessante, né? A gente tem que ter fé, tem que ter determinação, mas a gente tem que ter coragem também. Eu saí do Brasil para encontrar com ela em Singapura, sem nunca ter visto ela. Não sabia se ela era alta, se ela era baixa, se era magra, se era gorda. Nós falávamos e fazíamos negócio por telefone. Um dia ela me ligou e falou assim: Ângela, eu preciso que você venha aqui. Aí eu Mas falei: é brasileira, brasileira não, não? não, não era Sério? brasileira, ela é cabo-verdiana, Cabo-verdiana, lá em lá em Singapura. E Singapura, você conheceu ela como? através de um amigo Que que dava indicou? aula de jiu-jitsu para o marido dela em Singapura, Olha que loucura. né? As conexões, às vezes, Não, né? É um é o que eu negócio falo. complexo, né? Eu digo que se tem alguma coisa que alguém pode é, invejar, vamos dizer assim, é do network. É. O meu network, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é mesmo 5 estrelas. E para mim E hoje, isso, eu creio que a maior riqueza hoje, né, para uma pessoa viver bem em qualquer lugar do mundo é isso, é saber, né, é saber valorizar o network, fazer as exatamente, pontes, isso aí é. abre portas em qualquer lugar do mundo. É você, é assim, eu costumo dizer isso. É você também se cercar de pessoas que querem Sim, crescer, que querem evoluir, que já estão no lugar aonde você quer chegar, porque esse tipo de pessoa, ele nunca vai te colocar para baixo ou te diminuir. Então, às vezes eu estava para baixo, eu estava triste e ela me ligava, sem mesmo me conhecer pessoalmente. Eu falava assim: não, as coisas não estão bem. E ela falava assim: Ângela, levanta a cabeça, você é um raio de sol, seu sorriso, você alegra os lugares e tudo mais. Ou seja, sempre te dá uma palavra de ânimo, sabe? Sempre te coloca para cima. Às vezes eu não conseguia, agora, por exemplo, às vezes eu não consigo gravar um vídeo, não consigo fazer. O Anderson fala assim: consegue sim, vai lá. Às vezes eu quero fugir, né? O outro dia a gente estava na feira do franchising, eu estava com um cliente, e aí pediram para a gente ir lá dar uma palavra. E o Anderson sabe que eu, para falar em público, eu travo, né? E aí eu virei e falei: vai, Anderson, vai. E ele: vai você. Deixa aqui que eu termino aqui com o cliente, você vai lá em cima para falar. Isso você é o quê? fugindo, É me impulsionando, é impulsionando a me destravar, né, impulsionando você a mesmo. destravar, Ah, isso é exatamente. E assim, é o que eu sempre falo, cerque-se de boas pessoas, né, acredite e tenha coragem. Se você fizer essa regrinha básica, não tem como não dar certo. Uma hora as coisas acontecem. seguir essa cartilha aí, pronto, as portas vão, né, É, estar se abrindo aí e oportunidades virão, né, mas exatamente. virão ao teu encontro, não vai até você lá onde você está parado, Ah, não, estagnado, não vai não. né. Não. Tipo, eu tenho um filho de 19 anos, ele veio para aqui, né, ficou 2 meses, só que meu filho ele é muito tímido, ele não é eu sou de fazer amizade, eu entro num avião, já conheço ali 4 ou 5 pessoas. Eu vou num evento, conheço ali várias pessoas, então, por sempre Aham. de puxar assunto, de perguntar, de conversar. Já o meu filho, ele é muito fechado. Falei: "Ô filhão, tu veio para aqui para Portugal, Uhum. para ficar em casa, só no WhatsApp falando com as pessoas que tá lá no Brasil, É, aí aqui não serve para você". é. Ele: Não, nem "Não, aqui, nenhum em lugar outro nenhum", lugar. isso, em lugar Nenhum nenhum, outro lugar no porque não mundo. adianta você mudar de lugar, mas não mudar a tua mentalidade e o teu comportamento. Exatamente. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque uma coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi, se me perguntar, onde se me perguntasse, né, aonde tem uma roda de samba, onde tem uma comida brasileira, não sabia te dizer. Por quê?
O meu foco era conhecer a cultura daqui, era estar perto e envolvida aonde tinha maior concentração de portugueses, porque eu queria entender como eles falavam, né, a forma como eles tinham o hábito, né, a vivência deles. Eu queria fazer parte da cultura deles para Aham. conhecer. E eu acho que isso me facilitou, Isso sabe? isso facilita muito, né, tipo, você falou que esteve na Ásia, eu também estive na Ásia, e quando eu cheguei na Ásia, minha amizade foi com timorenses, lá eu morei no Timor, que eram jovens que Uhum, estudaram no Brasil, que falavam a minha língua. Eu digo: "Pronto, já facilitou, porque agora eu vou ter entendimento com eles". exato. Pronto, eu fiz o quê? Eu estava junto com eles, todo final de semana eu viajava junto com eles para a terra materna que eles falam lá, né, Uhum, que vai para a terra deles, eu conhecia a família dele, a cultura deles em termos de uhum. da religião, da culinária, do plantio, então eu vivia isso com eles. Então Aham. esses 6 meses que eu fiquei lá, foi realmente vivendo ali entrosado com os timorenses para mim poder entender. E Ah, aí que vem um grande amor por eles, é. no E vou te dizer, sabe o que eu fiz lá em Singapura? Eu fui ao cinema em Singapura. Eu lembro que era um filme infantil, acho que era o Procurando Nemo 2 ou era o Dory, que tinha acabado de lançar, não era um não, era o segundo, e o áudio era em mandarim, né, e a legenda era em em inglês. inglês. E eu nem conseguia ler a legenda e nem entender Entender. o áudio, Mas você estava mas eu lá, estava ali estava no ambiente, vivenciando, estava no vivendo o ambiente ambiente. exatamente. Então, eu acho que é um pouquinho disso, né, é você, de Verdade. fato, se permitir ir conhecendo, porque senão você fala assim: "Ah, não, eu não conheço idioma. Ah, não, eu não falo. Ah, não Eu não faz sentido vou. para ir, eu não É vou". você mesmo que fecha as portas para você mesmo, né, se prende no teu Exatamente, mundinho ali e não se exatamente. permite, né, buscar algo. As pessoas têm medo, né, É. têm medo. Exatamente. E, assim, às vezes as pessoas me perguntam assim: "Ângela, e a questão do preconceito, né, sofreu muito preconceito? As crianças sofreram muito preconceito?" Eu falo: "Não". E, assim, mas eu acho que também tudo é como você se põe É, nos lugares, né, é de acordo com o teu de comportamento. acordo com o seu comportamento. Pode ter acontecido em algum momento alguém ter falado ou agido de uma forma mais preconceituosa? Pode, claro que sim. Só que naquele momento, antes de daquilo mexer comigo, eu analiso a pessoa que está vindo com esse preconceito, sabe, com essa Uhum. atitude. E aí quando eu analiso, geralmente é uma pessoa que não é viajada, que não é, sabe, que não tem convívio, então aí já Eu passa tenho essa direto. avaliação também, quando eu olho alguém que tem esse comportamento, eu falo: "O problema está com ele, não está É, comigo". Eu exatamente, tenho que permanecer o exatamente, meu caminho, eu tenho que, defender a minha essência. Eu sou o que sou e acabou. Isso é exatamente, um problema com ele, ele que se resolva com o problema dele. exatamente, Isso é exatamente. interessante. Mas olha, uma parte que eu gostei muito de você falar do teu posicionamento, você sai da garota lá que trabalhava na ótica, É, se posiciona agora, vai trabalhar, não sabe em que no banco, mas eu vou me posicionar como gerente do é, banco. é, E você chegou à gerência. Mas sim, você também não ficou acomodada lá, eu quero mais. eu quero Voltou mais. agora como empresária, isso É, que é sensacional, eu gosto muito disso. Se desafiar. é. Aí vim para cá, né, as coisas não correram bem com a empresa do Do cabelo, cabelo não deu muito certo. não deu Quanto tempo você certo. ainda continuou ainda insistindo? Aqui eu fiquei uns 9 meses, 1 ano. Aham. É, e vou te dizer por que que eu não fiquei mais, porque eu vim com a minha família toda. E todo mundo veio seguindo o sonho da maluca aqui, né, que não conhecia ninguém, que veio mesmo com a cara e com a coragem. Então eu falei: "Não posso insistir mais, porque eu preciso, colocar o dinheiro dentro de casa, né, fazer o dinheiro girar, porque senão daqui a pouco eu vou ter que voltar". E voltar não estava nos meus planos. Aí também tem o outro passo, né, o outro segredo. Eu vi que eu precisava dar alguns passos para trás. E Pra ganhar um impulso, né, às vezes a para gente ganhar necessita dar impulso. uma afastar um pouquinho para ganhar pulso e Exatamente. continuar. E vou te dizer: "Ah, Ângela, você esteve sempre forte, sempre firme". Não, eu fraquejei, eu cansei, eu me senti cansada, eu senti exausta. Eu falei: "E agora? O que que eu vou fazer?". Eu trouxe minha família toda para cá, eu coloquei no coração deles o meu sonho, né, o que que eu vou fazer? E aí eu comecei a pensar o que que eu podia trabalhar. E eu falei: "O "Que que eu posso fazer?". Eu falei: "Cara",
eu gosto de conversar com os idosos, com os mais velhos, né? Eu acho eles um fofo, tenho mais cuidado com os idosos do que com as crianças. Então, eu vou trabalhar num lar de idosos. Falei, pronto, aqui todo mundo precisa disso, eu vou trabalhar com isso. Rapaz, puxado, tá? Eu vou dizer que eu, Não foi tão divertido assim como você olha, imaginava, não, eu né? chorava todos os dias, porque eu olhava a situação deles e eu Aham. pensava assim, e quando chegar a vez dos meus pais? E eu não vou estar perto deles para cuidar deles, né? Será que quem vai cuidar deles como eu tô cuidando desses aqui, ou vai cuidar como aquela menina ali cuida de. Nossa, Aí, aqui, rapaz, isso é no pesado. 20º dia eu já chorava tanto, 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 que eu falei, não, pedi para sair Mas literalmente. é interessante que talvez isso foi o quê? Deus te levando lá para você vivenciar esse momento. Você lembra Exato. que eu no início falei que eu trabalhei com ambulância aqui? E eu Uhum, levava idosos para fazer diálise. uhum. E eu presenciei tanta cena assim também que eu ficava, Jesus, como o ser humano é É, complicado, é difícil, é. né? E E você falando agora, eu me remeteu aqui ao pensamento de várias situações. é, Pô, não foi fácil, não. não foi fácil. Aí no 20º dia eu voltei para casa e chorei, 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 chorei. Falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí eu morava numa casa, num apartamento, eu nunca, aluguei quarto, né, eu tinha um apartamento super Mesmo porque você veio confortável, com sua família toda vim com a minha também. Tá em família. quarto, você é o quê? 2 filhos? Eu São tenho 3? 3, 3 a filhos. Nicole de 19 anos, o Gabriel de 16 e o Heitor de 11 anos. Espera aí, tu tem uma filha de 19 anos? É, Eu não vou perguntar a tua idade não, mas espera aí, tu teve filho com quantos anos? eu tive com 22, Ah, mas não parece você ter filha de 19 anos. né. Então, o que que eu fiz? E aí, quando ficou apertado, eu aluguei um quarto para uma mocinha. E aí um dia ela chegou em casa e eu falei assim para ela: "Gabi, você está trabalhando em quê?" Aí ela virou e falou: "Ah, eu trabalho no Marley". E eu falei: "O que que você faz lá?" E ela não conseguia me explicar, e eu falava: "Mas é tipo o quê? Fazendo o quê?" E ela falava: "É como se fosse um sacolão". E eu falei: "Como se fosse um sacolão? Você vende legumes, fruta?" Eu falei: "Arruma um emprego lá para mim". Ela falou: "Ah, não, Ângela, aquilo lá não é para você não". Eu falei: Rapaz, eu preciso de um emprego, menina, só me arruma um emprego". E ela falou: "Ah, eles estão contratando lá, vai lá, mas eu acho que aquilo não é para você não". Aí fui eu lá com o currículo. Quando eu cheguei lá, a dona olhou, 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 e ela falou: "Olha, Ângela, daqui a uns 2, 3 meses eu acredito que eu vou ter uma vaga aqui para você. Minha administrativa vai sair e eu vou precisar de alguém na administração, mas por enquanto eu não tenho vaga". Eu falei: "Mãe, mas eu soube que vocês estavam precisando". Ela falou: "Sim, mas em outro setor". E eu falei assim: Ela olhou "Mas" pra você igual a é, menina, falou: "Não, exato. você E não aí é eu para virei e aquela falei vaga assim, lá". e ela com o meu currículo na mão, né, gerente de banco, empreendedora, nã e aí ela virou e falou, aí eu virei e falei assim: "Qual é o setor que você tem vaga?" Ela falou: "Ângela, o outro setor passa o dia inteiro descascando batata, cebola, legumes". E eu falei: "Mas você paga por isso, não paga?" Ela falou: "Claro". E eu falei: "Então é esse setor que eu preciso nesse momento". Rapaz, eu costumo dizer que aquilo ali foi a minha terapia, que você sabe da história que quem descasca cebola chora, né. Aham. Então tinha dia que eu tinha que descascar 180 quilos. Meu Deus, era o dia inteiro chorando. Era o dia inteiro chorando. Ali eu aproveitava para botar tudo para Mas me diga, fora. você estava chorando ali por virtude da cebola ou pela Era situação, por por tudo. Não, tudo? no Juntava terceiro então uma coisa. no terceiro dia eu já nem chorava pela cebola, eu chorava mesmo pela situação, que eu pensava assim: "Senhor, me diz o que que é que eu ainda não estou enxergando, por que que eu estou passando por tanta prova, né". E aí, de novo, lembra que eu falei da ótica, Hã. né, do dia que eu chorei? Naquele ano eu fiz uma tatuagem aqui, que era uma mão assim, em forma de agradecimento. E no dia que eu fiz essa tatuagem, eu falei que todas as vezes que eu estivesse passando por um momento ruim, eu deveria olhar para ela e lembrar que Deus fez de um dia ruim outro maravilhoso, sabe, esplêndido. Aconteceu. Deus mudou a minha vida de um dia para o outro. Então, quando eu estava lá descascando a cebola, que eu falei: "Meu Deus, eu não aguento mais, é muita provação", eu parei: "Espera, que vai vir alguma coisa diferente por aí, sabe, só vou segurar". E o que que eu entendi? Eu entendi que eu estava sempre com a minha cabeça na aceleração máxima.
sempre fazendo tudo muito rápido, eu tenho que fazer isso, eu tenho que empreender isso, eu tenho que ligar, eu tenho que buscar. E aquele emprego me fez desacelerar, porque eu entrava ali, eu tinha que cortar, picar ou descascar, Focada ali na tua focada naquilo responsabilidade do ali, momento do ali. momento. Acabou aquilo ali, eu ia para casa e eu não tinha outro compromisso, né, de será que eu tenho que ligar? Será que eu guardei? Será que eu fiz? Como é que vai ser? Eu tenho que atingir a meta? Eu tenho que bater meta? Não. Então, aquele tempo foi necessário para que eu desacelerasse os meus pensamentos, para que depois eu olhasse as coisas com mais clareza. E aí, o que que eu pensei? Falei, bom, agora já vai chegando aí no 5º mês, já tá bom de terapia. Já descascar cebola já foi Chega. terapêutico demais, eu já não estava mais chorando. Falei, então agora isso aqui tá 100% já, a terapia já tá em dia. Aí eu comecei a colocar currículos, procurando outras coisas. E aí eu coloquei um currículo na. Pode falar nome de empresa aqui? Pode ficar Pode? à vontade, não tem E problema aí não. eu coloquei um currículo na Securitas para fazer instalação de alarmes. Até então, para fazer a venda. Isso que é alarme de segurança residencial, Alarme essas de coisas? segurança, residencial, Lojas, empresarial, empresas? loja, tudo. É. Então, eu falei, é vender. É a parte que eu gosto, vou vender. E assim fui. Quando eu cheguei lá, não era só vender, era vender e instalar. Pensa numa pessoa que tem um bloqueio também com informática e tecnologia, sou eu. Rapaz, quando começa a ter que inventar aqui, liga aqui, faz ali, testa aqui, falei, isso eu não vou conseguir fazer. E eu vendia, vendia, Mas a vendia, empresa dava formação para fazer dava isso? formação. Mas aquilo ali, você faz um teste aqui, você chega num lugar que não tem rede, e aqui, rapaz, vai pegar aquelas caves, É, vai que pegar é aqueles complicado. estacionamentos no -3 que você não consegue sinal rede de jeito nenhum e o Verdade. cara precisa de uma câmera lá. Então eu tentava, fazia teste daqui, fazia teste dali, e eu já tinha vendido, eu falava, agora eu preciso instalar. Rapaz, e o meu chefe falava, Ângela, eu tô contigo. Você só vende que na hora de instalar eu tô contigo. Eu falei, então tá bom. E aí a gente foi também uma dupla dinâmica, que eu vendia, ele ia lá, me ajudava a instalar. Aí um dia eu vendi, ele falou, ó, vai instalando que já já eu chego. Rapaz, esse já já desse português foi pior do que o do mineiro. Eu tô até hoje lá esperando ele para instalar. Instalei, demorei 3 horas e meia, mas fiz a instalação sozinha. No outro dia eu falei, caramba, Miguel, me deixou lá 3 horas e meia. E ele falou, nunca mais você vai precisar de mim. Ele deixou de propósito Ele falou, para você se virar. a partir de hoje você vai ver que você vai vender ainda mais, porque você vai ter mais gosto de instalar e vender. E foi assim. E fui ficando, fui ficando, fui ficando, veio a pandemia. Aí parei, deu aquele tempo, voltei, continuei. Mas aí, de novo, né, o bichinho carpinteiro começou a falar aqui, Ângela, já tá bom já, você já Chega. aprendeu, já desbloqueou uma coisa, já sabe que você é capaz de subir escada andando, fazer instalação, passa fio daqui, passa fio dali. Agora tá na hora de empreender de novo. Mas aí eu falei, como é que eu vou empreender? Como é que eu vou fazer de novo? Não conheço ninguém. Falei. Aí um dia, passando ali no Instagram, vi uma palestra do Thiago Rocha, né, que estava aqui em Portugal. E eu falei, ué, Pablo Marçal tá com palestra aqui? Eu já conheci o Pablo do 459, depois estava acompanhando o Thiago também do 459. Falei, eu vou arriscar. Fazer network com esse povo Eu vou aí. fazer network com esse povo aí. Só que aí, antes disso, eu cheguei no trabalho assim, cabisbaixa, aí meu chefe olhou para mim, já me conhecia, falou, Ângela, com essa cara aí, nem você compra de você. Eu olhei para ele e falei, você tem razão. Eu quero pedir minha demissão. E ele falou, ô rapaz, eu tô brincando, você tá boba, Não não vai embora não. precisa ser radical assim, Ele não. não, aí ele Calma. falava, não, não, você não vai embora não. Eu falei, não, eu preciso ir embora. Se eu não sair daqui, eu vou ficar aqui e não é isso aqui. Eu não vim para cá para isso aqui. Aí é quando eu entro, que eu digo que eu comecei a criar também eu até falei isso em outro podcast, que é a lei dos vikings, né? Que É. eles, quando vão para atacar um país, quando eles chegam no lugar de destino, eles tacam fogo no barco deles, que é para eles não terem a chance de voltar. Eles têm que ganhar. Ou seja, não tem como Não desistir. tem como desistir, vai É ou sem racha. volta. E eu sabia que se eu continuasse ali, eu ia continuar
né, igual o ratinho ali na roda. Não ia mudar muito. A corrida dos ratos. Na corrida dos Não ratos. muda nunca. Aí eu falei: "Não", aí ele falou: "Você tem certeza?" Eu falei: "Tenho certeza, pode me mandar embora que eu tô certa disso". Aí ele foi, fez a minha carta, cheguei em casa, quando falei para os meus filhos assim, eu falei: "Ó, mãe saiu do emprego". Aí a minha filha mais velha falou: "Ô mãe, tá difícil com a senhora empregada, desempregada, como é que vai ser?" Falei: agora é que Segura na mão de Deus. eu falei: agora é que o milagre vem", porque o milagre é É exatamente isso, verdade. né, quando você já fez tudo, e aí você simplesmente diz assim: "Ó, eu já fiz tudo, Deus, a minha parte está feita, agora é a sua parte", porque não adianta a gente esperar um milagre, né, sem a gente ter feito a nossa parte. Deus faz o Verdade. milagre só no momento em que você já fez Eu a sempre sua. digo: "O que é para você fazer, é você que tem que fazer". Quando você não tem mais capacidade de fazer, aí que Exa Deus entra em cena, porque o exatamente, que é impossível para você, é só Deus que pode fazer, então é Ele que vai fazer. Então exatamente. entrega, confia, acabou. Tudo que é possível, Deus não mexe. Não, Se é é possível. você que tem que fazer. Exatamente, eu tenho Eu isso penso muito isso. certo, né, na minha cabeça. Então, assim, tudo que era possível eu estava fazendo. O impossível, o tal milagre, isso quem ia fazer era Deus, mas a minha parte eu estava fazendo. Aham. Então, eu fui para a plataforma, assisti lá uma palestra, assisti 2, e aí eu lembro que ia ter uma outra palestra, só que já era paga. E o valor era quase o valor da metade do dinheiro que eu tinha em conta, e eu tinha que pagar a minha renda no final do mês. Mas sabe quando você fala assim: "Não, mas eu preciso ir nessa, eu preciso, eu preciso". Aí eu falei: "Ó, eu não vou contar nada para ninguém, vou arriscar". Minha ex Jogou todas as tuas fichas. é, É o que eu tenho. minha falecida sogra dizia um ditado que ela falava assim: "Quem não morre não vê Deus". Eu falei: "Eu vou nessa aí". Aí fui, paguei a palestra e fui. Quando chegou nessa palestra, foi um dia em que o Thiago bateu mais ali comigo sobre essa parte do meu bloqueio. Eu não consigo fazer um stories. Agora há pouco vi você, né, já fez a nossa chamada aqui. Eu tenho essa dificuldade. E aí o Thiago bateu em mim ali, ali. Ali foi a primeira vez que o Anderson me viu. Eu conheci o Anderson a primeira vez ali, mas a gente Foi o não teve. encontro, então, Mas aconteceu o network com o Anderson, então, lá na não, plataforma. não. Ele me conheceu, eu conheci, É, mas nós não não tivemos teve contato. nenhum contato. Então passou, depois a gente ainda se esbarrou em 1, 2 palestras, e aí num sábado de sol, uma amiga minha me ligou e falou assim: "Ângela, tem uma palestra aqui e tal, quem vai palestrar também é o Anderson da Enjoy Joy, pô, um cara muito gente boa, tal, quer vir comigo?". Já estava tudo pronto para ir para a praia, biquíni separado, tal. Eu falei: "Vou para a palestra". Falei: "Vou me conectar". Fui para a palestra. Quando chegou lá, o Anderson começou a contar a história dele. Aí o Anderson contou a história dele, que já tinha quebrado, que fez e que depois ele abriu uma empresa devendo 18 meses de aluguel com não sei quanto. E eu falei: "Rapaz, a história desse cara é igual a minha", porque o Anderson, ele é persistente, sabe, ele persistiu no sonho dele. Ele não foi as dificuldades que fizeram ele desistir. Quando ele começou a contar a história dele, eu falei: "Eu posso ajudar esse cara". Aí eu falei: eu preciso me conectar com ele". Aí na hora do almoço, ele almoçou na mesma mesa que eu, só que todo mundo falando com ele, sabe aquela, né, todo mundo querendo um pouco da atenção? Aham. Ele foi o Falei palestrante, né, então e eu falei: Não vai ser aqui nesse momento". Aí num dado momento ele levanta para ir pagar a conta, eu falei: "Agora eu vou pagar minha conta também". Aí fui lá, quando ele estava pagando a conta, eu falei: "Oi Anderson, tudo bom? Olha, me chamo Ângela Diniz e eu posso te ajudar no seu negócio. Quando é que a gente pode conversar?". Aí ele não disse que precisava de emprego, não disse nada disso, nada de história triste. não, é interessante que É. você não foi lá, né, pedindo para você: "Não, eu tô aqui para te ajudar". Eu falei para ele, ele falou assim: "Olha, eu acho que eu posso te ajudar. Aí, quando é que a gente pode se encontrar?". Aí ele falou: "Ó, segunda-feira", isso era no sábado, ele falou: "Ó, segunda-feira é um dia corrido para mim e tal, vai lá no escritório na terça-feira". Tá bem. Na segunda-feira eu mandei uma mensagem para ele, falei: "Anderson, a gente pode se encontrar assim, assim?". E ele falou: Pode sim". Aí passou o endereço, na terça-feira eu fui lá. Aí fui, conversei, contei um pouquinho dessa história toda que contei para Aham. você. Rapaz, quando eu acabei de contar a história, o Anderson falou assim: "Não, você começa a trabalhar amanhã". E eu fui para trabalhar numa área, numa determinada área.
né? Eu fui para tentar ir para a distribuição, de vender o açaí no porta a porta, que é uma coisa que eu já estou habituada a fazer, né? As vendas no porta a porta. E aí, quando chegou, não sei, um pouco mais do quinto, sexto dia. Ah, calma, ia esquecendo um detalhe. Antes eu passei pela prova, né? Ele falou: olha, sábado a gente vai num passeio, num barco, onde vai ter lá um network e tal. Vou levar minha esposa, tal. Tinha que primeiro ser aprovada pela, né, pela A primeira matriarca. dama A tem que primeira dama tinha aprovar. que me aprovar. A Zi, que é a pessoa que criou a receita do açaí, porque Olha. isso aqui, né, tem uma Aham. fórmula, tem várias receitas, e foi ela que criou. É ela que foi dizendo assim: ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, tira isso aqui, coloca mais fruta aqui. Então, tira esse açúcar, não pode ser assim. Ela que criou a nossa receita. Então, depois disso, depois que a primeira dama me aprovou, na segunda-feira o Anderson me chamou e falou assim: Ângela, eu tenho aqui um projeto guardado já há um tempo que eu não tinha, né, a quem passar esse bastão. E eu não tenho dúvidas de que eu encontrei a pessoa certa. E daí, ou seja, em menos de 15 dias, eu já estava num cargo dentro da empresa do Anderson, que nem perto era aquilo que eu achei que poderia acontecer, não naquele momento, é claro. E as coisas têm vindo acontecendo muito bem, Ou não tenho seja, nem você palavras. o teu contato com a NJOY foi bem parecido também com a questão do banco, né. Exatamente igual. Você entrou em uma situação e hoje você está aí envolvida, que hoje você, eu creio, né, pelo que eu vejo aí, o Anderson está sempre viajando. Uhum. A esposa dele tem também, né, as suas obrigações e tudo, mas eu vejo que você é o olho, a boca, É né, mais ou as menos mãos isso. do Anderson na ausência dele ou também paralelo a ele na questão da expansão dos negócios da Enjoy É. Joy aqui, na Europa. A ideia a princípio era exatamente essa, né? Que o Anderson pudesse expandir e eu pudesse ficar aqui em Portugal. Mas com o tamanho da nossa expansão hoje no momento, já não é mais o que vai acontecer. Eu vou Aham. ficar mesmo do lado dele nessa parte da expansão. Porque como eu lhe disse, né, a princípio ele precisava de alguém para cá, mas a conexão e os projetos e as ideias têm dado tão certo, que ele falou: "Não, Ângela, para onde a gente for agora, você vai junto". E aí para onde ele e a Zi vão, eu tô lá atrás. Tá vendo aí, eu achava que a tua ligação com o Anderson, você deveria ter comprado uma franquia da Enjoy Joy, alguma coisa, não, mas totalmente ao contrário, você chegou então no intuito de ajudar, conheceu ele na palestra ali, e Exatamente. hoje está aí nessa parceria forte direto. E aí o que que acontece? Ainda tem esse detalhe, eu entro como para ajudar ele na expansão, começo a vender as franquias e hoje, de todas as franquias que já foram vendidas, eu tenho uma parte em todas elas. Ou seja, então hoje de fato eu sou sócia Hoje do você é Anderson. sócia então do Sim, Anderson. Olha aí, sim, que sensacional. muito. Hoje são quantas, unidades da Enjoy Joy hoje aqui em Portugal? Aqui em Portugal são 10 nesse momento, E indo fora de para a décima Portugal, tem primeira. onde? Então agora para o próximo ano nós temos em Londres, Estados Unidos, vamos para a Espanha, Equador, tá anotando? Não, Equador. você está falando aí, eu estou lembrando aqui dos nomes dos lugares que o Anderson, quando eu liguei para ele, ele falou que estava. "Não, eu estou em Londres, depois eu estou indo para os Estados Unidos. Não, É, eu tô", então era falando assim de viagem, eu falei: "Rapaz, esse cara tá viajando muito". porque a gente está mesmo com uma expansão bem forte para 2025, Ah, que legal. principalmente que vai ser o lançamento da bebida, É, onde a gente também está apostando alto, porque vai ser mesmo algo que vai mudar aí em termos de bebida, né? é. E é uma bebida com açaí, o guaraná, já é um sucesso no Brasil, uma bebida parecida, mas que a nossa fórmula, claro, não é só porque é nossa, mas tá mesmo muito Então deliciosa. essa fórmula, então, já é uma fórmula exclusiva da Enjoy Joy, Sim, é uma fórmula exclusiva da Enjoy que Joy. é uma bebida, você pode falar sobre essa É, bebida é mais para quem não com conhece ainda? vai ser a mistura do fruto, né, do O açaí. açaí com o guaraná, ou seja, ele não está qualificado como um energético, mas ele naturalmente, por conta dos ingredientes, ele é uma bebida, né, que dá energia. Aham. Então, a gente está mesmo muito ansioso
para esse lançamento aí no início do ano. Ah, sensacional. Mas ele é exclusivamente da Enjoy Joy. É, mas vai ser vendido nos grandes Vai, vai ser mercados, também vendido fora também. Lá no comercializado Brasil fora. também Também. Nós tínhamos, e isso foi uma coisa que o Anderson estava brigando muito, porque até então estava aprovado para todo o restante do mundo, menos para o Brasil. é, E agora, há alguns meses, o Anderson conseguiu bater o martelo e ela também vai chegar no Brasil. é o que estávamos falando aqui, né? Empreender no Brasil não é para amadores, o negócio é É, difícil, é né? difícil, é Você vê, difícil. um cara é brasileiro, empreendedor aqui na Europa, Uhum, consegue, né, expansão, crescer e tudo, quer também implantar lá no Brasil e tem dificuldade, tem as barreiras. Isso é que é tem. difícil, né? Isso é complicado. É. Ângela, que história, né, linda que você tem, né? Uma jovem carioca que vem aqui de uma forma tão inusitada parar em Portugal e hoje você está aí inserida num projeto tão grande, tão gigantesco que é esse o projeto da Enjoy Joy, junto com antes que eu tive o prazer de conhecer rapidamente também em um network, um evento que teve aqui no Origem, e aí me apresentaram ele e eu, né, ficamos dele vir aqui, em breve ele vai aqui Aham, na mesa também para compartilhar da história dele, aham. porque é isso, né, o programa aqui Falando Sério é isso, é compartilhar suas histórias de vida, tanto pessoal quanto profissional, porque uma está ligada à outra, né? É verdade. E para mim é algo grandioso e que enriquece em termos de conhecimento quando tem pessoas como você que vem compartilhar suas experiências, porque sempre tem também algo que é parecido, Uhum. né? A ideia do Falando Sério Podcast foi isso, é entrevistar pessoas que às vezes nem têm redes sociais, às vezes ninguém nem conhece, mas não há ninguém nesse mundo que não tenha uma história interessante para outro alguém. É A minha verdade. história não é interessante para todo mundo, mas alguém se identifica comigo. Essa história sua tão grandiosa, né, de coragem, de mulher que se posiciona, É verdade. tem pessoas que vê ali para ela não importa, mas para outros fala: "Nossa, eu quero conhecer mais dessa mulher aí, eu quero, né, me aproximar". Então isso fala o quê? Inspira, né, isso levanta as pessoas. Então a ideia é essa. E veio a ideia do Falando Sério Podcast até que eu tive, né, eu assistia a um pouco do documentário da Oprah, que é uma Uhum, apresentadora americana, que uhum. ela começou entrevistando pessoas desconhecidas. E começamos esse projeto Falando Sério também assim. Depois vem atletas, empreendedores, políticos, E artistas, e e aqui senta gente de todos os meios. e sabe uma coisa? O Anderson fala uma coisa muito interessante para mim, que ele falou assim: "Ângela, você precisa começar a falar mais da sua história. Você precisa começar a falar mais da sua história, porque a sua história é uma história de coragem, é uma história de determinação, de muita fé. E história conecta pessoas, né. Às vezes tem uma pessoa que acha que não consegue vir para cá, porque não conhece ninguém, porque vai ter dificuldade para arrumar um emprego, porque não vai conseguir trabalhar na área que, né, que já trabalha. Então, quando você conta a sua história, você abre uma oportunidade para aquela pessoa que está desacreditada, que precisa mudar, que precisa dar um passo a mais, mas ainda não foi por não ter ali É, exemplos. não tem um exemplo, mas agora quando a pessoa tiver a ideia, tiver esse pensamento, agora vai olhar para o conteúdo aqui, para a fala da Ângela e dizer: "Ah, ela conseguiu também, eu consigo". Se É, você, né, ter a persistência, a resiliência que ela teve, eu tenho certeza, não é impossível para você, não, também não não. é, não Não é. foi fácil, né? Não é Não, não é fácil. O fácil. processo não é Não fácil. é fácil? Esse processo é invisível, ninguém vê, ninguém acompanha, é algo teu. Mesmo Exatamente. contando, né, não é a mesma coisa que vivendo, Não porque é, você não viveu o é. passo a passo. Mas é possível, né, você superar as dificuldades e chegar no objetivo que você deseja, no propósito, né, que É hoje se verdade. fala tanto em propósito, É, então as pessoas precisam encontrar o seu propósito, mas para chegar ao propósito precisa também enfrentar e vencer o processo. é E verdade. você venceu e tem vencendo, porque tem muitas coisas ainda mais para conquistar. É É, não exatamente isso que eu ia chegou, dizer. não é o fim, não é "Não, agora acabou, cheguei no topo", não, tem muitas ainda conquistas ainda para somar aí com a tua experiência de vida. É, e assim, o interessante é que conforme as coisas vão acontecendo, você vai olhando, vai falar: "Rapaz, se eu dei conta disso aqui, eu acho que eu dou conta um pouquinho mais". Aí você vai aumentando, né. É, eu sempre digo, né, que as dificuldades eles te ensinam, porque quando você passa por um processo de dificuldade, né, você ali ganhou o quê? A resiliência.
É, E essa resiliência vai causando em você o quê? Experiência, para quando vir algo, você olhar assim, nossa, o tamanho desse problema. Não, eu consegui vencer aquele lá, esse aqui também eu vou vencer. Né? exatamente. É, Então, é mais ou menos é, a história que eu contei da tatuagem, né? Todas as vezes que eu tô num problema muito grande, eu falo assim: peraí, eu já passei por problemas maiores e sobrevivi. Eu vou sobreviver a esse também, né? É só mais um. Então, é ter coragem e acreditar. Outra coisa, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça também, no meu pensamento, que é sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho que eu vou ter para sonhar pequeno e grande vai ser igual. Então, eu já sonho, jogo o sonho lá no alto e vou. Se eu não conseguir chegar lá onde eu sonhei, pelo menos acima do pequenininho eu vou chegar. vai acertar. Porque se você ficar pensando sempre no pequenininho, você não chega nem no pequenininho, você fica abaixo do pequenininho. Verdade. Então você tem que mirar sempre muito alto e ir buscando, porque cada pedacinho que você subir, você fala assim, não, falta mais dois, eu consigo mais dois. Aí quando você acha que você só consegue mais dois, você consegue mais três. E aí é É não se que dá a limitar, né? As virada. pessoas gostam muito de se limitar. É. Né? E às vezes outras também deixam outras pessoas te limitar. Fica ouvindo Ah, muitas isso vozes, é. né, que fala que você não consegue, não é capaz. Se você der ouvido, de fato, você vai viver isso. Mas se não, eu sempre digo, você falando essa questão de mirar, né, Uhum. no maior, eu falo, olha, a minha mira que eu quero, que eu desejo é as estrelas. Então eu vou escolher ali uma estrela, mas eu não vou jogar na estrela, eu vou jogar logo na lua, que é a maior, porque se eu errar a lua, eu acerto a estrela. Exatamente, Então, exatamente. esse é que é o nosso pensamento, né. E ó, você sabe que agora você falou isso sobre as pessoas. Eu lembro que teve uma única vez, uma pessoa falou assim, aqui já em Portugal, falou numa discussão, numa briga, ela falou assim, olha para você, você quer ser isso, quer ser aquilo, olha para você. E aí, naquele momento eu pensei, eu, por que que ela tá falando isso? E aí eu também não me coloquei no lugar de vítima. Eu pensei, ela tá falando isso porque o que ela conhece de mim é isso aqui. Ela não conhece a minha história. Ela não sabe o que eu já vivi. Entende? Então, às vezes, ela só tá falando aquilo porque é o que ela vê, é o que ela acha. Você tem que estar com a sua identidade ativada, firme no seu propósito e saber daquilo que você é capaz. Não é o que falam para você, né? E isso é muito importante. Você não dá ouvido para as pessoas que estão em volta. Ah, Portugal é muito difícil. Ah, Portugal, ninguém ganha dinheiro em Portugal. Nossa, é o que mais se ouve. Portugal é o pior país da Europa. É o pior país da Europa para quem? Para Para quem? quem vem para cá, reclama do trânsito, reclama das pessoas, reclama da comida, reclama do emprego. Não, tem pessoas Realmente, que lugar nenhum do mundo vai ser bom para ele, né. Lugar exatamente. nenhum do mundo. A não ser a cama, É, né? a cama, A cama, viver na procrastinação a vida toda, talvez deve ser maravilhoso, mas exatamente. para vencer, você vai começar com alguém que está vencendo na vida, você vai ver que dentro dessa história aí foi muita dificuldade, muita resiliência e continua lutando. Para quem vive Exatamente. na procrastinação, para quem vive na vida, né, que eu falo, eu sou o inconformado, para quem É, vive na vida: "Não, eu aqui tá também. bom, aqui tá maravilhoso", aí pronto, não vai reclamar de nada não, É, vai viver a eu tua já vidinha ouvi, eu já medíocre. ouvi, já ouvi ah, que eu gosto muito de, como que é? Time que tá ganhando não se mexe. É, Para mim, isso aí esquece. muita gente Time que fala tá isso. ganhando se mexe sempre. Sim, Se sempre. mexe sempre. E, né, não se conforma, quer sempre mais? Quero sempre mais. Tá bom, mas eu quero ótimo, eu quero excelente. Se eu posso, se eu sei das minhas capacidades, eu quero o melhor que tiver. É, tem pessoas que infelizmente, né, tem essa mentalidade medíocre, né, bem mediana mesmo. Uhum, bem mediano. Mas, que bom que tem pessoas como você, e hoje a internet não dá as possibilidades, às vezes não ter essa conexão direta, Uhum, mas nos dá a possibilidade de, em vez de ficar vendo vídeos inúteis, de poder acompanhar, né, e buscar entender como essas pessoas que hoje vivem o sucesso, né, fizeram para chegar até aqui. é Então verdade. hoje o pessoal fala muito, né, do celular, que é um mal, que é isso. Não, isso aqui é maravilhoso, depender como você usa. Aqui Exatamente. dentro aqui tem informações maravilhosas e, claro, gratuita.
Basta Uhum. você dedicar um pouco mais de tempo para pesquisar, para, né, buscar, selecionar, para você trazer algo de bom para você e ter uma transformação realmente de vida. Eu vi você muito falar em questão de fé. Você é uma pessoa que tem uma religião, alguma coisa assim, a tua família, como que é? Eu sou cristã, acredito em Deus, tenho Jesus Cristo como meu único salvador. A minha mãe e o meu pai sempre falaram que eles eram católicos, mas eu sempre brinco, né, que eles são católicos porque já é um hábito do brasileiro dizer que é católico, É, né. muitos falam que é católico, mas o padre não conhece Não, ele, a não sabe última quem vez que foi na é. igreja foi quando foram me batizar. Mas pronto, eu tenho a minha fé muito fortalecida dentro de mim, sabe. E eu já tive muitas experiências com Deus. Uma história dessa que eu acabei de contar aqui, se a todas as vezes em que eu pedi, né, um entendimento, uma palavra, Deus sempre esteve ali para me guiar. Então, assim, eu tenho a minha fé mesmo muito fortalecida dentro de mim. Sensacional. Então tá aí o segredo então, né, dessa persistência, dessa É. resiliência, é através da fé. É, Isso é a minha fé é mesmo inabalável. A minha fé é mesmo inabalável. sensacional. Então tá aí, gente. Se a gente for continuar aqui, né, eu sei que tem muita história para falar, muita coisa, mas para você ficar nesse gostinho de quero mais. E para quem queira aí, né, seguir e conhecer os passos, quem sabe também ser sócia aqui, Ah, aí é fácil. porque a mulher hoje ela é diretora de expansão de negócio, de franquias e tudo mais dentro dessa marca aqui, que é a Enjoy Joy, e ela pode, né, tá passando para você oportunidades. Inclusive, você poderia falar sobre isso. Como Claro. é que funciona? Alguém que está no Brasil e queira vir aqui para Portugal e investir nessa marca, alguém que já está aqui e está ainda sem saber em que, investir, como é que funciona para a pessoa querer comprar uma franquia, para ser franqueado da Enjoy Joy? Então, se você estiver no Brasil, é uma grande oportunidade, porque a gente faz toda a parte, todo o trâmite de documentação, e você até consegue vir para cá já como um investidor. Já vem legalizado Já em vem termo documento. legalizado, que foi como eu vim, É, né. Então, assim, isso já adianta muito, é um diferencial muito grande, e a gente trata de toda a documentação e faz o trâmite. Você pode vir como um franqueado, você pode vir como um sócio investidor, que você entra na parte da distribuição, principalmente agora, gente, com o lançamento da bebida, a gente consegue fazer com que a pessoa que não tem hoje um capital para ter uma franquia, ela consegue entrar no ecossistema, porque é o que eu costumo dizer, quando você entra para uma das nossas empresas, quando você entra como um sócio, você não entra só na empresa Enjoy Joy, você entra num ecossistema todo onde o Anderson faz parte. aham. E você conhece um pouquinho do Anderson, São muitos negócios, o né, Anderson múltiplos e múltiplos tem múltiplos negócios. negócios. Verdade. Então, assim, o Anderson é uma pessoa que busca fazer, os negócios dele com pessoas, ele não quer ter uma pessoa. Enquanto eu já estou na empresa, ele já teve inúmeras ofertas de comprar em todas as lojas, de entrarem de sociedade só com uma pessoa, e essa não é a intenção do Anderson. O Anderson quer continuar fazendo, né, com pessoas. Por quê? Porque ele gosta de ter essa rede, esse ecossistema. Hoje a gente tem um espaço que está lá disponível, inclusive, para quem quer dar É, eu palestra. vi que ele fez um vídeo de semana que tem um espaço aí para É. palestra, para formações, Vamos se quiser. fazer espaço Legal. também para locação de podcast, tudo isso. Ó, que Então, legal. estúdio para fazer fotografia, gravar comercial. Então, isso por quê? Porque o Anderson também pensa muito nessa parte educacional. E ele quer ajudar outros empreendedores. E isso eu acho sensacional, sabe? É uma coisa também que mexeu muito comigo e me fez ainda estar querer caminhar cada vez mais com o Anderson, porque eu sempre também tive essa vontade de trazer mais mulheres, principalmente as mais novas, né, para esse mundo de empreender, de criar seu próprio negócio, sabe, porque às vezes agora eu acho que está menos, né, mas muitas vezes as mulheres estão as meninas, né,
crescem com aquela coisa de encontrar o par romântico, se meu marido vai ter dinheiro, se meu marido. Não, eu quero ensinar para essas meninas que, olha, é o nosso dinheiro, vamos crescer juntas, vamos fazer coisas, vamos nos unir, vamos parar com as intrigas entre si. Então, o Anderson, pronto, tem criou esse espaço, que é a BeWay hoje, já tem um nome, é a BeWay, e você pode ir lá para dar suas palestras, treinamentos, ensaios, toda essa parte. E agora, voltando um pouquinho para Enjoy Joy, Aham. é mesmo me procurar no meu Instagram, é arroba, arroba, arroba eu, Ângela Diniz, e me mandar lá uma mensagem e a gente pode conversar um pouquinho mais e eu explico detalhadamente. Então tá aí, ó, você que quer empreender, que quer investir aqui em Portugal, que já está aqui, ou que quer vir para aqui, já pronto, já é uma linha aí de contato para você, eu, Ângela Diniz, conversa com ela, pega um contato mais aproximado, faz essa conexão aí, e É com isso. certeza você vai ter boas oportunidades. Olha, sensacional a tua história, é bom demais ver essa energia, né, tão positiva, e vendo que está dando certo, e É. eu torcendo por vocês. E para mim é uma grande alegria, é uma honra conhecer a pessoa como você, de poder sentar aqui no nosso podcast e compartilhar para os nossos inscritos, pessoas que nos seguem já há o quê? Começou em 2016, já há 8 anos de Falando Sério podcast. Caramba, Então tem muita gente que acompanha esse canal que foi antes da pandemia, né? Que era muito até outro bom. nome, mas o pessoal que já me acompanha esse canal permaneceu. Então, muito bom, porque é isso. Cada vez que vem pessoa como você aqui, que enriquece, traz conteúdo de valor, que agrega muito valor para a vida das pessoas que nos acompanham. Então, não fica só para você não. Compartilha também. Para você que não assistiu por inteiro, volta lá do início para você ver o início da história. Não vê só agora o glamour, o sucesso da Ângela não, tá É, bom? Vai lá para você ver os perrengues, as dificuldades que ela enfrentou, para que você possa acompanhar o passo a passo. Claro, você não vai viver a vida da Ângela, é, mas você vai ter gatilhos aí, ganchos que você pode, né, despertar para você e você sofrer menos nas tuas buscas, nas tuas andanças, né? Então, é bom a gente ter pessoa que é exemplo para nos despertar, para nos ensinar, né, na sua história, no seu posicionamento. Isso é muito bom. é Agora é isso. o momento que eu sempre chego aqui no final, né? A gente bate papo, faço pergunta, eu peço uma pequena biografia das pessoas que eu não conheço muito, tenho muita aproximação, que é o nosso caso, Uhum, foi o nosso primeiro contato, né? sim. E a gente faz muitas perguntas, conversa muitos assuntos aqui dentro do podcast, mas sempre, às vezes, a pessoa vem ali, né, na ansiedade de falar de algo e eu acabo não tocando no assunto, não pergunto nem nada. Então, eu deixo para o final a pergunta que eu não fiz, mas você gostaria de compartilhar e falar para a gente. O que é que eu não entrei aqui no assunto, não perguntei para você, mas você gostaria de olhar para a câmera aqui e deixar esse recado aí para os nossos inscritos e para mim também. Olha, enquanto você estava falando, você me perguntou sobre a minha religião, Aham. né? E eu te contei como eu entrei no banco e eu esqueci de contar uma parte crucial. Olha aí. E assim, eu vou aproveitar já que você deu esse gancho, porque foi incrível. Eu estava pensando nisso e você falou isso. Eu vou contar para vocês. Quando eu entrei no banco, naquele dia em que eu falei com o superintendente, eu estava indo à igreja todos os dias, eu estava fervorosa. Sabe aquela crente do primeiro amor? Cheia de fé. Cheia de Lá fé. na igreja no Brasil, o pastor parecendo aquela crente reteté. É, eu estava crente no meu primeiro amor, né? Aí um dia eu cheguei em casa e falei assim: e se eu tenho, tenho todo esse trabalho de ir à igreja terça-feira, domingo, quarta-feira, fico orando o dia inteiro enquanto estou no trabalho, e se Deus nem existir? Aí eu fiquei me perguntando, e se tudo isso for em vão? Na hora de fazer as minhas orações, eu falei, Senhor, você vai me perdoar. Se você existe, você vai me perdoar por fazer o que vou fazer agora. Mas amanhã eu preciso de uma prova de que o Senhor me ouve. Se o Senhor não vale depois de amanhã, tem que ser amanhã. Se você existe, amanhã o Senhor vai me dar uma prova de que o Senhor ouviu essa oração que eu fiz agora. Rapaz, no outro dia de manhã, lembra que eu falei que eu ia vestida igual gerente, né? Aham. Só que eu só tinha 2 terninhos.
Um que era sem manga, que era para os dias de verão, e um de manga, que era para os dias de frio. Eu só tinha esses dois. Tava chovendo muito naquele dia, eu coloquei o de manga. Na hora que eu abri a porta da minha casa, tinha uma poça d'água, fui pular a poça d'água, escorreguei, caí dentro da poça d'água. Meu Deus. Rapaz, eu voltei, mas voltei com uma raiva que eu falei, o único que eu tinha de manga. Eu falei, com o que eu vou? Eu podia vestir outra roupa, mas a outra roupa não era um terno, e eu gostava de andar com um terninho igual as gentes andavam. Eu fui lá, eu sequei o terninho no ferro quente, sequei, coloquei ele e fui. E foi nesse dia que eu conversei e conheci o superintendente e ele falou que ia me contratar para o banco. E Deus sabia das minhas necessidades dentro de casa e o quanto aquilo era importante. E eu tinha, na minha oração, eu tinha dito, se o Senhor falar comigo no dia de amanhã, eu nunca mais vou deixar de falar do seu nome. E assim, obviamente, há momentos em que a gente está mais ligado na nossa fé, há momentos em que a gente, né, se afasta, mas eu tenho sempre uma fé, eu tenho tanta certeza, e aí tá, depois que a gente já acredita e a gente pede uma prova dessa, quando chega um momento ruim, você não pode nem dizer assim: "Ai, meu Deus, será que o Senhor existe?". Não, porque eu já tenho certeza que ele existe. Então eu já não posso mais duvidar, eu só fico: "O que que vem, Senhor? Ainda falta muito tempo, mas eu já tenho certeza de que ele existe". Então essa foi a tua primeira experiência e a Foi a minha certeza que primeira. Deus existe na tua Foi, vida, né? foi, Que aconteceu então aquilo que você, né, foi. estava em dúvida ainda. É, É interessante, porque é de fato, se você for lá em um livro de Juízes, né, para quem gosta de ler Bíblia e quem quiser ver uma história parecida com a tua, tem Gideão. Gideão, ele recebe, né, uma missão, ele fala: "Eu não sou capaz, se realmente é o Senhor que está falando comigo aí, eu quero uma prova". Então, né, ele pegou e fez lá um desafio com Deus. Se acontecer assim, né, que ele colocou lá o pano no chão, falou: "Ó, eu quero uhum. que esse pano amanhã de manhã esteja molhado e o chão seco". E assim aconteceu, ele falou: "Aí eu ainda não estou acreditando, agora eu quero diferente, eu quero, né, o pano seco e o chão molhado". E aconteceu, ele falou: "Verdadeiramente Deus existe", e ele foi para a batalha e Deus deu a vitória. Eu não estou pregando aqui agora, mas estou só colocando como exemplo, às vezes, É, pessoas que ficam na dúvida: "Será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu tome essa decisão?". Não fica na dúvida. Faz uma prova com Deus aí que ele vai te dar a resposta certa, e aí você vai entender. E ele mostra, né, nas simples coisas. mas É sabe numa abertura de uma oportunidade, um trabalho, uma criança que fala com você, é, algo vai mas acontecer. sabe uma coisa que eu acho interessante? Eh Lembra que a gente está falando sempre que o que que eu faço primeiro? Eu busco, 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 faço a minha parte, né, e depois eu espero Deus agir. E quando eu fiz essa prova com Deus, eu também estava fazendo a minha parte, Preparando o terreno. estava me preparando para fazer. Então não adianta, você não acredita, você não ora, você não tem uma intimidade com Deus, né, então um dia você vai olhar, pode ser que ele responda, né, É, porque obviamente ele pode tudo. Mas eu acho que primeiro a gente tem que fazer sempre a nossa parte, né, verdade. e não é às vezes não é no nosso tempo. Eu pedi uma prova e Deus conhecia o meu coração, ele sabia do quanto era importante aquela prova. Mas uma vez esses dias eu vi uma entrevista do Thiago Nigro, e ele diz que fez essa prova com Deus, né, só que quando chegou no último dia, que era o dia que ele tinha dado de limite para Deus provar, Deus não respondeu. E passado, acho que 7 dias depois ou 3 dias depois, aconteceu, né. Por quê? Porque Deus vai responder na hora que ele quiser, mas ele conhece cada coração. Eu acho que Deus conhecia tanto o meu coração ansioso, né, e eu estava ali tão desesperada naquele momento por uma resposta, né, que ele me respondeu exatamente quando eu pedi. Mas pode não acontecer. Você pode pedir uma prova e não ter aquela resposta naquele dia, Verdade. naquela data, mas isso não significa que ele não está te ouvindo. Pois é. É com cada um ele tem um tratamento diferente, né, somos todos filhos, né, É, mas o propósito de cada um está escrito na mão do Senhor, e ele vai trabalhar do jeito dele. O vai. certo é: deixa eu botar essa câmera aqui, ó. O bom é confiar. O bom é confiar no Senhor, porque quem confia no Senhor jamais vai ser decepcionado. Amém. Vai passar dificuldades? Talvez passe,
vai. José passou, ele Eu teve passei. sonho, José teve sonho, né, de governar, mas foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi, né, levantaram falso testemunho contra ele, foi preso novamente, Muito. mas o cara saiu de lá, né, lá da prisão para governar. É, e Então, ainda tem mais uma coisa, nisso tudo, até quem chega para atrapalhar te ajuda, é tá? verdade? Porque o que apareceu de gente para atrapalhar no meio do caminho que eu falei: "Não é possível". E aí quando via, foi para atrapalhar, ajudou. Às vezes alguém tá pensando que tá te empurrando para te derrubar, tá te impulsionando para Tá frente. te impulsionando. E uma Verdade. e uma outra coisa também que é importante, eu sempre prezo por fazer o bem, ajudar alguém. E aí, às vezes, não é só porque eu sou boazinha não, porque eu tenho também muita consciência de que tudo aquilo que eu faço para alguém, Deus vai enviar outro alguém para me ajudar. Não é aquela pessoa que eu ajudei que vai me ajudar. É porque Deus viu o quanto eu ajudei aquela pessoa e ele diz assim: agora ela está precisando, está na hora da gente enviar alguém para ajudar ela. Então eu costumo dizer que eu sou a filha caçula de Deus, porque eu vou te dizer, eu já ajudei muitas pessoas que, né, simplesmente viraram as costas num momento em que eu precisava, mas Deus enviou outras pessoas. E vou te dizer que Deus enviou pessoas que eu nunca imaginei na minha vida e que falaram assim: "Olha, eu não sei por quê, mas eu vou te ajudar e eu tô contigo até a hora que você precisar". Isso é sensacional. Isso É. é. Olha, acho que a gente vai ter que parar aqui, senão a gente vai começar agora a virar até um culto aqui, vai começar a contar testemunhos e tudo mais, que é maravilhoso, mas esse não é o objetivo para o momento. Mas estou aqui radiante, muito feliz de conhecer você e a tua história, viu? Leva lá meu abraço lá para o Pode Anderson, deixar, será leva entregue. meu abraço para a tua família também, teus filhos, e gratidão Obrigada. por vir aqui compartilhar um pouco da tua história, tá bom? Obrigada. Mais uma vez aí, ó, segue, tá bom? Segue, arroba @euAngelaDiniz. Exatamente. @euAngelaDiniz. Segue ela, eu vou marcar também lá na descrição embaixo aí para você poder, né, acompanhar a trajetória da Ângela mais de perto aí. Gente, beijo no coração, brigadão pela companhia aqui do nosso Falando Sério Podcast, por mais um episódio, todas as segundas e quintas, sempre às 21 horas do Portugal, né? Você acompanha sempre pessoas que sentam aqui à mesa para compartilhar das suas experiências de vida, compartilhar suas histórias e muitas oportunidades que já surgiram também daqui, tá bom? Eu Isso creio que não é aí. diferente, porque ela, né, a Ângela Diniz, veio aqui trazer também oportunidade para pessoas que queiram crescer e investir aqui em Portugal. Com certeza. Então, ó, beijo no coração, tudo de bom. Tchau, tchau. Ângela, brigadão, viu? Nada, foi um prazer. Gratidão. Vamos fazer só assim para tirar um print ali para eu colocar no